muito bom, né? Como todo curso que ele dá, né? Mas esse termodinâmica, para mim, é o melhor. Tem um curso de mecânica clássica, que eu falei, e ele também dá um curso de física moderna, né, da física. Que no curso de física tem uma disciplina lá, física moderna, né? Que precede a disciplina de mecânica quântica. Então, ele dá essa disciplina também, ele está filmado aí na internet. É um curso muito bom, vale a pena ver assim, a título de curiosidade, né? Só que a parte matemática já chega a ser um pouco pesada demais para acompanhar, né? Quem está no ciclo básico da licenciatura, de repente ainda não tem ferramental para acompanhar, né? Pode ser, mas eu só vou fazer isso aí quando for presencial, porque a virtual, assim, online, eu não tenho disposição para preparar, não. Na semana acadêmica, inclusive, já está aberto já, né, a organização, a preparação já deve estar em época de se inscrever, quem for querer fazer curso, essas coisas, né? Hoje a gente vai continuar aí, tá? A ideia da aula de hoje é a gente falar sobre estudo dos gases, começar a falar um pouco sobre física, sobre a termodinâmica, né? Só que antes, eu queria comentar com vocês aqui uma aplicaçãozinha daquele conceito de capacidade térmica que a gente estava discutindo na aula passada, que é essa questão da brisa, né? Deixa eu abrir aqui essa figura para ficar maior para vocês verem. Fica meio borrado se abrir muito, né? Assim tá bom. Então é o seguinte, a brisa, né, essa brisa do mar que a gente sente quando a gente está perto da praia, né, a origem desse movimento que a massa de ar faz ali, né, tem a ver com essa questão da capacidade térmica, tá? Então é o seguinte, quando você está na praia, né, ali naquela linha de fronteira ali da água com a areia, você tem dois corpos ali que têm capacidades térmicas muito diferentes. A água do mar, ela tem uma capacidade térmica muito alta, né? Então significa que ela varia pouco a temperatura conforme ela vai recebendo energia, né, na forma de calor que vem do sol, ela tende a variar pouco a temperatura. Por isso que a capacidade térmica é alta, né? A gente viu na aula passada que a capacidade térmica é a propriedade, né, que os corpos têm de não variar de temperatura, né, conforme vai recebendo energia. Tá? Então, se um corpo tem capacidade térmica alta, significa que ele tem pouca tendência a variar de temperatura, né, mesmo que ela receba uma quantidade de energia considerável, né? Então, é por isso que a gente sente a água do mar geralmente muito gelada, né? Embora a água esteja ali o tempo todo recebendo energia proveniente do sol, a temperatura daquela massa de água não varia muito. Ao contrário do que acontece com a areia, né? A areia, você põe o pé na areia, você sente que está quente pra caramba, né? E os dois estão recebendo energia da mesma fonte, mais ou menos a uma mesma distância, a uma mesma angulação, né? Então significa que essa terra, ou essa areia, que está aqui na beira da praia, né? Na beira do mar, essa areia ela tem a capacidade térmica baixa. Ela recebe energia e varia muito a temperatura, né? Ao contrário do que acontece com a água do mar, tá? Então você tem aqui uma região onde a temperatura é baixa, né? A temperatura aqui no entorno dessa superfície da água é pouca, é baixa, enquanto que a temperatura nas proximidades aqui da areia ou da parte sólida, né, que está no entorno da água, a capacidade térmica é baixa, né? Então a temperatura é alta, tá? Então o que acontece? Essa massa de ar aqui, que está perto da areia, vai esquentar. Então a massa de ar, quando esquenta, o que acontece? Ela sobe, né? Ela perde densidade, né? Então ela sobe. E aí você gera aqui uma região de vácuo, né, vamos dizer assim, que faz com que essa massa de ar que está aqui em cima do oceano venha para o lado de cá, né? Venha para a direita, nessa figura que a gente está vendo. Então, durante o dia, o que está acontecendo? A areia está muito quente, então essa areia quente esquenta a massa de ar que está aqui em cima, essa massa de ar sobe. Daí esse vácuo que é produzido aqui embaixo faz aquela massa de ar que está em cima do oceano se deslocar para cá. E aí você gera essa corrente de convecção, né? A massa de ar quente sobe
Aí essa massa daqui do lado, que está mais fria, se desloca para cá, ponto que aqui você gera um vácuo, né? E daí aquela massa de ar frio que estava em cima desce, e aí você produz essa corrente de convecção que a gente está vendo aí, né? Que é conhecido como a brisa marítima, tá? Então a brisa marítima acontece por conta dessa diferença de capacidade térmica, né? Entre a substância que é a água, aqui do oceano, e a areia, ou a parte sólida, que está aqui na Terra, né? Do lado de cá, né? Na areia. Tá? Então, isso é o que a gente chama de brisa marítima. É esse vento que vem do oceano, né? Para o continente, para dentro da parte sólida. Né? Aí, à noite, o que acontece? À noite acontece o contrário. Né? Como a água tem capacidade térmica muito alta, então ela tende a variar menos a temperatura. Então, à noite, aquela massa de água continua com a temperatura que ela ganhou, né, ao longo do dia, aquele pouco aumento de temperatura que ela ganhou ao longo do dia, enquanto que a Terra resfria muito, né? Porque a Terra tem a capacidade térmica baixa. Então, a Terra ela tende tanto a ganhar muita temperatura, como a perder muita temperatura, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o oposto. À noite acontece o oposto. A Terra perde muita temperatura, então essa superfície da Terra aqui fica fria, enquanto que a água é mantida numa temperatura aí típica do que ela tinha à tarde, né? Então aqui fica quente, tá? E aí a massa de ar que está aqui em cima da água sobe, né? Porque esquenta. Aí você gera uma região de vácuo aqui nessa parte de baixo e faz puxar essa massa de ar que está no continente. E aí você gera uma convecção no sentido ao contrário, ó. Tá vendo? E aí agora você tem a brisa vindo do continente para dentro do oceano, que é o que a gente chama de brisa continental, né? Então, durante o dia, enquanto você tem sol, você tem a brisa marítima, que vem do oceano para a terra, né? E à noite, quando você não tem mais sol, e aí a terra, né, a areia esfria muito, você tem a brisa continental, né, que vai do continente para dentro do mar, tá? Então, isso aqui é uma aplicação daquele conceito que a gente viu de capacidade térmica, né? Então, essas brisas, tanto a marítima como a continental, acontecem em função dessa diferença de capacidade térmica que essas duas massas têm, a massa de água e a massa de terra, né? A massa de areia, tá? Lembrando que a capacidade térmica é isso, é a resistência, né, que um certo corpo tem, ou uma certa substância tem, de variar a temperatura conforme está trocando energia na forma de calor com o meio externo. Quanto mais capacidade térmica, menos a temperatura tende a variar. Né? Por isso que o ΔT, naquela fórmula que a gente viu, aparece no denominador, né? Então, a capacidade térmica ela é inversamente proporcional à variação de temperatura. Tá? Então, eu trouxe essa informação aqui só para a gente ver uma aplicação, né, daquilo que a gente discutiu na aula passada. O assunto da aula de hoje, apesar de estar mais ou menos dentro do mesmo campo, né, é um pouco diferente. Tá? Eu vou começar a gravar, não sei se eu já botei para gravar ou não. Tá gravando, tá certo. Então, deixa eu ver. Por causa disso que a gente... Acontece também nas águas do Nordeste. Então, é a mesma coisa, né? É a brisa, né? Exatamente, é por isso que a gente coloca o ar-condicionado no alto, né? Quando você coloca o ar-condicionado em cima, você resfria aquela massa de ar que está lá em cima, né? Aí aquela massa de ar ficando mais fria, as moléculas, elas se agarram, né? Elas se aproximam, então você coloca aquele objeto mais denso, né? Aquela massa de ar fica mais densa. Aí ela precipita, e aí você gera uma corrente de convecção. Se você colocar o ar-condicionado embaixo, vai funcionar também, né? Depois de um certo intervalo de tempo, você vai ter lá o seu ambiente bem refrigerado. Mas a tendência natural é você colocar em cima para facilitar essa convecção aí de acontecer. Né? Pelo mesmo motivo, a gente tem o ventilador não faz muito sentido, né? O ventilador ele pode ficar em qualquer lugar, porque a função dele não é produzir
convecção, né? Ele só faz o movimento do ar ali. O ventilador não tem nada a ver com essa questão, não, da densidade da massa de ar. O que tem a ver é o congelador, né? Na geladeira da gente, o congelador fica geralmente em cima. Hoje em dia tem umas geladeiras com congelador embaixo, né? Eu não sei por que inventaram, deve ser por questão de facilidade de acesso e tal. Mas é mais Vai cair a carne na cabeça da gente quando for abrir. Pois é, então deve ser por isso. Mas a tendência natural é o congelador ficar em cima, né? Porque ali você tem uma massa, uma região onde você resfria, mais aquele ar que está circulando na geladeira, e daí você favorece a convecção de ar dentro do interior, né, daquela geladeira, daquele freezer, né? O congelador ficando em cima, Você aí já ele viu vai... a voltagem dela para ver se ela puxa mais energia que a outra, aquele outra geladeira que tem congelador? Tem um congelador embaixo, que você diz? Porque às vezes isso dificulta, né? Aí dificultando já tem que gerar mais energia para poder. É bem capaz dela ser um pouco mais, consumir um pouco mais de energia, né? Eu não sei porque eu nunca vi uma geladeira daquela, assim, pessoalmente, né? Eu sei que existe, eu já vi na TV e tal, mas Eu vou dar uma busca depois para ver. eu acho que fizeram essa geladeira com um congelador embaixo justamente para ter essa questão da facilidade de acesso mesmo às coisas, né? Ou então só por questão de moda mesmo, né? Para fazer uma coisa diferente, né? Mas, enfim, é isso que acontece na geladeira, no ar-condicionado. Se você coloca o objeto que resfria mais no alto, isso favorece a convecção da massa de ar, né, de acontecer. Porque aí você vai resfriar aquela massa de ar, ela vai ficar mais densa, né? Daí ela vai precipitar e a massa de ar quente que estava embaixo sobe, e aí você gera uma corrente de convecção. Ô, Tá? Vinícius, eu não sei se você conhece Natividade, mas Natividade tem uma casa que ela, tipo assim, você olha assim, parece que é só um telhado. Ela é muito interessante, aquela de cônigo. É igual aquelas casas que fazem em cidade fria para guardar o calor, que é a parte de cima sendo menor, né? Aí não tem como o calor sair. Mas ela é como que é essa casa? Eu não entendi. É tipo assim, ela é inclinada, é tipo um triângulo. A parte de cima É é top, assim, pro estreita. lado? Eu não conheço, não. Vou procurar saber. Vou dar uma conferida quando eu estiver por aí, pela Itapiruna, na atividade. Eu vou ver essa casa aí. Para facilitar a convecção de ar, que você acha que tem, que ela foi construída assim? Não, né? Eu teve uma vez que eu li sobre isso, é casa de clima frio, né? No caso, é para poder evitar que o calor saia, não sei, esse tipo de arquitetura. Eu sei que essas casas que tem. A gente já vai entrar já no assunto da aula, já. Só um comentário rápido. Essas casas que têm um telhado muito íngreme, né? E geralmente é essas casas com uma arquitetura meio alemã, não sei se vocês já viram, né? Tem o telhadinho assim, bem íngreme, né? Aquele telhadinho de Essa barro. é assim, você vê, ela parece que é até um triângulo a casa. Ela Então, o que eu ouvi falar, né, eu não sei se isso é verdade, mas faz sentido, né? Então, uma vez alguém falou, alguém que entende de arquitetura falou isso. A função desses telhados assim muito íngreme é facilitar a retirada de neve, né? Em local que neva muito, se o telhado ele é muito deitado, aquilo acumula muita neve, é muito difícil de tirar, né? Quando o telhado ele é mais íngreme, aí a neve ela escoa com mais facilidade. Então, a função, né, dessa arquitetura aí, no formatinho assim, mais íngreme, é isso. Em lugar que neva, né, aquilo facilita a retirada da neve. Né? Agora, se isso é verdade ou não, eu não sei. Foi uma coisa que me disseram que faz sentido. Né? Eu acredito que seja assim. Agora, com relação à questão da convecção da massa de ar, eu não sei. Tem que ver o desenho, o formato, para poder tirar uma conclusão. E aí vamos agora aqui começar a falar sobre o assunto da aula de hoje, né? Então a gente vai começar a estudar aí os gases, né? O objetivo da gente, até o final desse módulo 2, é a gente estar entendendo a termodinâmica, né? As leis da termodinâmica. Então alguém comentou aí, perguntou, foi a Mayara que perguntou no chat se a gente vai estudar máquinas térmicas. Sim, a gente vai estudar máquinas térmicas quando a gente for falar da segunda lei da termodinâmica. É um assunto que vem pela frente aí, é um dos últimos assuntos que a gente vai ver nesse módulo, tá? Só que a gente vai estudar as máquinas térmicas, né?
de modo geral, com base na propriedade termodinâmica dos gases, tá? Porque o gás é um sistema termodinâmico mais simples que tem para a gente estudar, né? Pelas características que a gente vai ver aqui ao longo da aula de hoje, tá? Qualquer objeto, por exemplo, uma massa de água, né? Ou qualquer corpo, pode ser entendido como um sistema termodinâmico. O sistema termodinâmico que a gente estuda são os gases, porque eles são mais simples de serem compreendidos, tá? À luz da termodinâmica, das leis da termodinâmica, tá bom? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, né, o resumo da aula de hoje, é isso que a gente está aqui nesse slide, né? Então, a gente vai conceituar o gás ideal, a gente vai entender o que é um gás ideal, e daí a gente vai falar do estado e das variáveis de estado de um gás. Esse ponto aqui é um ponto muito importante, né? Porque é através dessas variáveis de estado aí que a gente faz inferências, né? A gente faz contas, vamos dizer assim, né? na termodinâmica, tá? E daí depois a gente vai falar sobre as transformações de estado, tá? E a gente vai discutir o conceito de mol, né? Que é um conceito muito importante aqui no estudo da termodinâmica, justamente porque a gente está falando de sistema formado por um número muito grande de moléculas, né? E aí, quando você tem um número muito grande de moléculas, é interessante a gente se referir a essa quantidade a partir desse conceito de mol, que a gente vai discutir na aula de hoje. E ainda, se der tempo, a gente vai falar sobre a equação de estado, que relaciona essas variáveis de estado aqui. Tá? Então, primeiro, vamos discutir o conceito de gás ideal, né? Então, um gás, a gente sabe que é um sistema formado por um número muito grande de moléculas, né? Então, quando você tem um cilindro ou um recipiente contendo um gás, você tem ali um monte da ordem de 10 elevado a 23 moléculas, né? E essas moléculas, elas se movem pelaquele recipiente de forma desordenada, né? E aí, é por isso que esse objeto, né, esse corpo, ele tem alta compressibilidade, né? Essas moléculas, elas não interagem muito entre si, né? Elas se movem meio que de forma aleatória pelo material, pelo volume, né, que contém esse gás, tá? Então, ele tem alta compressibilidade, né? E alta expansibilidade, né? Ou seja, você consegue encaixar esse objeto, né, em qualquer volume, em qualquer recipiente, tá? Com muita facilidade, tá? Que é o que está escrito aqui, né? O que faz com que ocupe rapidamente todo o volume do recipiente onde é colocado. Tá? Então, em condições muito específicas de temperatura e pressão, a energia potencial de atração entre as moléculas ganha relevância. Então, vamos supor que você tenha lá os gases, né? Dentro de um cilindro bem grande. Esse gás, as moléculas estão se deslocando e a interação entre uma e outra é muito pequena. Mas se você for pegar esse gás e for comprimindo ele, for comprimindo, né, aumentando a pressão nesse gás, o que vai acontecer é que vai chegar uma hora que a energia de atração ou de repulsão entre as moléculas começa a ganhar relevância. Então, é um momento aí que o gás ele começa a tender a mudar de estado físico. Tá? Então, aquilo que estava no estado de gás, né, se você aumenta muito a pressão, né, ou seja, você faz as moléculas interagirem muito uma com a outra, né, ou então se você diminui bastante a temperatura, a tendência dessa massa é mudar de estado físico. Então, aquilo que estava no estado gasoso tende a evoluir para um estado líquido, né? E aí, o que é um gás ideal? Um gás ideal é aquele que está longe da possibilidade de você mudar de estado físico. Então, vamos supor que você pegue lá o seu gás no cilindro, né? E daí, ao invés de você comprimir esse gás, você deixa ele se expandir, ele ocupar volumes cada vez maiores, né? Quando você faz isso, essa interação entre as moléculas, né? Essa força de atração ou de repulsão entre as moléculas vai perdendo relevância. Você está distanciando as moléculas. E a mesma coisa acontece se você aumentar a temperatura do teu gás. Se você aumenta a temperatura, a agitação dessas moléculas se torna maior, e aí essa energia que pode haver entre uma molécula e outra, né, de atração ou de repulsão, vai perdendo relevância, tá? Então, o que é um gás ideal? Um gás ideal é aquele que, para efeitos práticos, não existe nenhuma atração ou repulsão entre as moléculas.
tá? Então, quando que um gás real, um gás qualquer, né, vai se comportar como um gás ideal? Quando você esquenta muito ele a altas temperaturas, né? Ou então quando você diminui bastante a pressão desse gás, tá? Quando você faz essas duas coisas, você aumenta a temperatura, diminui a pressão, você está fazendo com que a energia interna daquele gás esteja quase que completamente concentrada na forma de agitação, na forma de movimento, e não na forma de energia potencial, né, de atração e repulsão entre as moléculas. Tá? Então, um gás ideal é um gás que na prática não existe, mas qualquer gás real ele vai se comportar de forma muito parecida com essa idealização se ele tiver uma temperatura alta o suficiente e numa pressão baixa o suficiente. Entenderam? Então, para que serve a temperatura alta e a pressão baixa? Para você diminuir a relevância dessa atração e repulsão entre as moléculas. Na medida em que um gás real vai tendo essa atração mais irrelevante, você tem um gás real se comportando o mais perto de um gás ideal, tá bom? Então, o conceito de gás ideal é isso, é um gás onde toda a energia interna está associada ao movimento, ou seja, a energia térmica, né? A gente aprendeu na aula passada que a temperatura é um grau, é uma medida do grau de agitação das moléculas, tá? Então, quanto mais a energia interna de um gás real estiver dependendo da agitação e menos dessa atração e repulsão entre as moléculas, mais esse gás real está se comportando como um gás ideal, tá? Então, um gás ideal é um gás que, se ele existisse na prática, ele não seria capaz de mudar de estado físico, né? Porque, por exemplo, para virar líquido, você precisaria dessa interação entre as moléculas, né? Você teria que as moléculas, elas precisariam se atrair muito, tá? Então, como num gás ideal a gente despreza essa possibilidade, né, de haver atração entre as moléculas, então um gás ideal ele nunca seria capaz de mudar de estado físico, tá? Então, quando a gente tem um gás real longe, naquele espaço de fase lá, né, longe dessa possibilidade de mudar de estado físico, a gente tem um gás real se comportando de forma muito parecida com um gás ideal, tá? Então, esse que é o conceito de gás ideal, né? E aí, quais são as variáveis que interessam para a gente no estudo dos gases? Tá? A gente aprendeu, vocês aprenderam na Física 1, né? Que a mecânica, você aprende vários conceitos, né? Força, energia, aceleração, velocidade. Aquilo tudo que a gente viu na Física 1, para o estudo da termodinâmica, né, são coisas que não têm muita relevância. Tá? Porque aqui a gente está falando de um sistema formado por um número de partículas muito grande. Tá? Então, não faz sentido, não é lógico, né? não tem aplicabilidade, você querer, por exemplo, observar o comportamento de uma partícula por uma partícula, né? Calcular a força que age de uma partícula na outra, né? O que uma partícula faz na outra e tal. Então, a gente tem que olhar para esse sistema como um todo. A gente não vai poder olhar para um sistema termodinâmico querendo observar o comportamento de partícula por partícula, porque isso é inviável, né? Você tem da ordem, como eu falei, da ordem de 10 elevado a 23 moléculas ou átomos no teu sistema. Tá? Então, aquela metodologia que a gente aprendeu lá na mecânica, né, de observar um certo corpo e calcular a força ou a energia que aquele objeto tem, para a termodinâmica isso não tem muito sentido, tá? Então, o que interessa para a gente? Interessa para a gente grandezas que sejam associadas à média daquele sistema como um todo, tá? Então, a primeira grandeza que a gente já até discutiu bastante é a temperatura. Né? A temperatura é uma grandeza que está associada à média daquele sistema como um todo. Né? O que é a temperatura? Né? A temperatura é uma medida indireta, né, do grau de agitação das moléculas que formam um sistema, tá? Então, vamos supor que você tenha eu acho que eu até usei esse exemplo algumas aulas atrás, né? Vamos supor que você tem um copo d'água, tá? Um copo desses de plástico, daí você tem 200 ml de água ali dentro. Ali você tem um número enorme de moléculas, né? De H2O, e cada uma delas tem uma certa velocidade, tá?
Então, você pode associar a temperatura à média das velocidades, vamos dizer assim, né, da energia cinética dessas moléculas, tá? Então, você tem que a temperatura é uma propriedade do corpo como um todo, né? É uma propriedade que está associada à média, né? A média da energia de agitação dessas moléculas, tá? Então, uma propriedade do sistema termodinâmico que vai interessar para a gente é essa temperatura, tá? A outra propriedade que interessa para a gente é a pressão, tá? A gente ainda não discutiu bem o conceito de pressão, a gente vai fazer isso quando a gente for estudar hidrostática, né? Mais lá no final desse módulo. A pressão é o seguinte, né? Vamos supor que você tem um certo objeto, tá? O conceito de pressão, né? O conceito mecânico de pressão. Você tem um certo objeto, um tijolo, e daí você coloca esse tijolo em cima de uma superfície, de uma mesa, tá? A gente define pressão como sendo a força que esse objeto faz distribuído pela área onde ele está apoiado. Então, vamos supor que você tenha um objeto de 10 newtons de força, tá? O peso desse objeto é 10 newtons. E aí você pega esse objeto e coloca ele em cima de uma área de 1 metro por 1 metro, né? 1 metro quadrado. Então, você tem ali uma pressão de 1 newton por metro quadrado, tá? É assim que a gente define pressão. Esse newton por metro quadrado a gente pode chamar também de pascal, tá? Então, se você tem 10 newtons em 1 metro quadrado, então você tem 10 newtons por metro quadrado, ou 10 pascal, tá? Por que que essa propriedade aqui, ela é interessante para a termodinâmica? Uma vez que eu estou definindo ela aqui como sendo uma grandeza mecânica, né? Você pega um peso, divide por uma área, o que que isso tem a ver com a termodinâmica? Com um sistema formado por um número muito grande de moléculas. Tem a ver que é o seguinte, as suas moléculas dentro do recipiente, elas estão o tempo todo colidindo, né, com a parede do recipiente que contém esse objeto, tá? Então, se você pegar a força que uma molécula faz, né, num certo instante de tempo, né, na parede, e aí você vai somar todas as forças que várias moléculas fazem, né, num certo intervalo de tempo, aí quando você pega essas forças e divide pela área da superfície interna daquele recipiente, você tem uma medida ali da pressão, né, da pressão média exercida por essas moléculas naquele recipiente. Tá? Então, pressão também pode ser entendida como uma grandeza média. Tá? Aqui na termodinâmica, a gente vai entender essa pressão aqui como sendo resultado desses vários choques, né, que essas moléculas fazem com o recipiente. Então, vamos supor que num certo intervalo de tempo lá de 1 segundo, né, 1 bilhão de moléculas vão colidir com a parede do cilindro, do recipiente, né? E aí, se você pegar a soma dessas forças e dividir pela área interna desse teu cilindro, isso vai dar para você uma medida da pressão desse gás, tá? Então, pressão e temperatura são duas grandezas associadas ao comportamento médio daquelas moléculas. Por isso que são duas grandezas interessantes para o estudo da termodinâmica, tá? E a terceira variável que vai interessar para a gente é o volume, né? Porque tudo isso que eu estou falando depende do volume. Por exemplo, vamos supor que você tem a mesma quantidade de moléculas, tá? O mesmo número de moléculas, em dois recipientes diferentes, com volumes diferentes. Então, um está no volume bem pequeno e o outro está no volume grande, tá? É claro que se você pegar essas colisões, né? Se esses dois gases, esses dois sistemas tiverem a mesma temperatura, significa que as forças médias das colisões vai ser mais ou menos igual, né? Mas aquele que tem mais volume tem mais área interna. Então essa força ela vai ser distribuída numa área menor, numa área maior, né? E daí você vai ter uma pressão menor, tá? Então o volume, de certa forma, interfere aí na medida da pressão e da temperatura, tá? Por isso que o volume é uma variável importante no estudo da termodinâmica, tá? Resumindo, vamos supor que você tenha dois gases, né? Os dois estão em recipientes de volumes diferentes e os dois estão à mesma temperatura, tá? Significa que as colisões que vão acontecer nos dois recipientes, basicamente têm a mesma intensidade. Mas o volume maior, como tem mais área, então essas colisões vão ser distribuídas numa área maior, né?
e aí a pressão vai ser menor. Então, você vê que se fosse um gás magnetizável, né? Vamos supor que eu tivesse um gás de elétrons. Alguém quer falar alguma coisa aí? Não, porque travou, você ficou sem falar, travou só a tela e seu áudio. Ah, é? Mas ficou muito tempo travado? Não, foi rápido, não foi muito tempo, não. Então, como eu estava falando, então essas são as 3 variáveis aí que a gente vai estudar na termodinâmica, tá? Volume, temperatura e pressão. São as 3 variáveis que interessam no estudo da termodinâmica. Se o seu sistema fosse um sistema mais complexo, né? Fosse, por exemplo, um sistema com spin definido, né? Daí ele poderia interagir com o campo magnético, e aí o estado de magnetização desse sistema também deveria ser levado em consideração aí como variável de estado. Tá? Mas como a gente vai estudar o gás ideal, né, na formatação mais simples possível, então são essas as variáveis que interessam para a gente. Volume, temperatura e pressão. A partir disso aqui, a gente já pode entender a termodinâmica, como ela funciona. Tá bom? Só tem um detalhe que eu acabei não comentando quando eu estava falando sobre a pressão. A pressão é uma grandeza que ela pode ser medida em várias unidades diferentes, tá? Essa unidade aqui, ó, Newton por metro quadrado, é a unidade padrão, né, do sistema internacional, que a gente pode chamar também de Pascal, tá? Mas a gente usa muito na termodinâmica essa unidade aqui, ó, o ATM. ATM é a pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Então, essa é uma unidade de pressão que a gente vai usar com frequência. Então, se a gente for fazer a relação entre o ATM e o Pascal, né, o Newton por metro quadrado, a relação é essa que a gente está vendo aqui. Ó. 1 ATM é aproximadamente 10 a 5 Pascal, né, 10 a 5 Newton por metro quadrado. Tá? E tem outra unidade também que é comum, e que a gente vai discutir depois com mais detalhe, que é o centímetro de mercúrio, ou milímetro de mercúrio. Tá? Então, a relação entre o ATM, a pressão atmosférica no nível do mar, e essa unidade que é o centímetro de mercúrio, é dado por essa relação que a gente está vendo aqui. 76 centímetros de mercúrio é a mesma coisa que 1 ATM. Tá? O que isso quer dizer na prática? Vamos supor que você tenha um tubo, né? O mercúrio é um metal líquido, né? Em condições normais, temperatura e pressão, ele é líquido. Então, vamos supor que você tem um tubo, tá? E aí você enche esse tubo. Esse tubo é grande, tem mais de 1 metro de comprimento. Tá? Aí você enche esse tubo de mercúrio e vira ele dentro de uma bacia cheia de mercúrio também. O que vai acontecer é que o nível do mercúrio dentro desse tubo vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir, até chegar no valor de 76 centímetros. Quando o mercúrio chega no valor de 76 centímetros, ele não desce mais. Tá? Isso porque esse valor de pressão aqui, correspondente a 76 centímetros de mercúrio, né, dentro do tubo, é igual, é equivalente à pressão atmosférica ao nível do mar, que é 1 atm. Tá? Então, a gente pode fazer essa equivalência. 1 atm, né, uma atmosfera ao nível do mar, é igual, é a mesma coisa que uma coluna líquida de mercúrio de 76 centímetros. Tá? Então, a gente pode usar isso como uma unidade de pressão, tá? O centímetro de mercúrio. Então, 1 centímetro de mercúrio é uma pressão, da mesma forma que 1 atm também é uma pressão, ou que 1 pascal também é uma pressão. São várias unidades possíveis aí para a gente medir a pressão. Tá? E aí é o seguinte, uma vez que eu tenho o conhecimento aí da pressão, da temperatura e do volume de uma certa massa de gás, eu conheço o estado desse gás. Tá? Então, dizer que você conhece o estado do gás é dizer que você sabe o valor da pressão que ele tem, a temperatura e o volume, né?
E aí eu posso pegar o estado do gás e transformar, né? Ou seja, mudar os valores das variáveis de estado, tá? Eu posso, por exemplo, pegar esse meu gás, que está dentro de um recipiente, e colocar ele em contato com a chama de um fogão, né? Eu pego a minha panela de pressão cheia de gás e coloco lá no fogão. O que eu vou estar fazendo quando eu faço isso? Eu vou estar alterando o valor da temperatura, né? Então, eu vou estar mexendo no estado do meu gás, eu vou estar alterando o estado do gás, tá? Porque o estado é definido por valores fixos, de pressão, temperatura e volume. Então, se eu mudo uma das variáveis, eu estou mudando o estado do gás, estou fazendo uma transformação de estado, tá? Então, basicamente, existem 3 transformações particulares, tá? Tem a transformação isobárica. O que significa isobárica? Significa que eu vou mudar as variáveis de estado do meu gás, mantendo a pressão constante. É por isso que é isobárica, né? A palavra bárica está ligada à pressão, né? Iso igual. Então, é pressão igual, né? Pressão igual é pressão que não muda, tá? Então, uma transformação particular que eu posso fazer aí, nessas variáveis de estado aqui, ó, é manter a pressão constante e ir mudando a temperatura. Quando eu faço isso, necessariamente o meu volume tem que estar sendo alterado também, tá? É o que mostra essa figura que a gente está vendo aqui. Eu tenho um certo gás, né, que é representado por essas bolinhas que estão se movendo dentro desse recipiente, e daí eu pego esse gás e esquento, coloco ele aqui na fogueira, tá? O que vai acontecer com a agitação dessas moléculas? Vai aumentar, né? E aí, se a pressão que está sendo exercida aqui na tampa desse recipiente não mudar, o que vai acontecer é que esse gás vai dilatar, né? Ele vai aumentar o volume dele, tá? Então, uma transformação isobárica é aquela onde a tampa aqui do recipiente pode se mover livremente, e daí, conforme eu vou esquentando esse gás, o volume dele vai aumentando também, de forma proporcional, tá? Então, para um gás ideal, a gente observa essa lei que a gente está vendo aqui nesse gráfico, ó. Vamos supor que eu tenha um estado inicial aí, ó, definido por TI, né, e VI. Ó, temperatura inicial, volume inicial. Tá? Então, eu estou nesse ponto aqui. Esse ponto representa o meu estado inicial. Tá? Se eu for aumentando a temperatura, de forma que a pressão não mude, o que eu vou observar é que o volume vai aumentar de maneira proporcional. Tá? Então, se eu dobro a temperatura, o volume vai dobrar. Se eu triplico a temperatura, o volume vai triplicar. E assim sucessivamente. Tá? Por isso que o gráfico que representa a relação entre volume e temperatura é uma linha reta, conforme a gente está vendo aqui nessa figura. Tá? Então, isso é chamado de lei de Charles. Quem observou isso experimentalmente pela primeira vez foi esse cientista aqui. Tá? Então, ele fez aí a lei de Charles. O que essa relação aqui, que é mostrada por esse gráfico, diz, né, matematicamente? Diz que a razão entre volume e temperatura é mantido constante. Tá? Então, se eu aumento a temperatura, o volume aumenta de forma proporcional. De modo que se eu pegar o volume no estado inicial e dividir pela temperatura no estado inicial, tem que ser igual ao volume num estado final qualquer, né? Dividido pelo volume, pela temperatura no estado final. Tá? Ó, V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2, que vai ser igual a qualquer V dividido por qualquer temperatura correspondente. Tá? E a gente tem essa relação aqui. Né? Volume sobre temperatura se mantém constante. Por exemplo, vamos dar valores numéricos aqui, né? Vamos supor que esse V1 seja 10, tá? Esse V1 sendo 10 e essa temperatura T1 sendo 2, qual que é a razão? 10 por 2 dá 5, né? Então, vamos supor que essa temperatura aqui seja 4, tá? Quanto que tem que ser esse volume? Né? Para a razão, né, entre V2 e a temperatura T2 dá 5, né? Como esse T2 vale 4, essa temperatura aqui tem que ser quanto? Vai 2, 4, 8, né? Aqui tem que ser 8, tá? Então, essa é a lei de Charles, que representa uma transformação do tipo isobárica. Né? Então, por que a transformação é isobárica? Porque a pressão é mantida constante.
tá bom? Uma outra transformação particular que a gente pode observar num gás ideal é a transformação isovolumétrica, tá? Então, o que é uma transformação isovolumétrica? É uma transformação que mantém o volume constante. Então, daquelas três variáveis lá de cima, a pressão, volume e temperatura, numa transformação isovolumétrica, o volume ele é mantido constante. Então, se eu mexo na pressão ou na temperatura, necessariamente eu tenho que mexer na outra variável. Tá? Vamos supor que eu aumente a temperatura, a pressão vai ter que aumentar, tá? Quando eu mantenho o volume constante. Certo? Isso é bem intuitivo, né? Vamos supor que eu tenha aqui um recipiente onde a tampa, né, desse êmbolo, o êmbolo, né, que é essa tampa aqui, ela é fixa, ela não consegue subir nem descer. Ela fica estagnada ali numa certa altura. Se eu pegar esse conteúdo que está aqui dentro desse recipiente, né, que é um gás ideal, e esquentar, aumentar a temperatura, que é o que é representado aqui por esse termômetrozinho que vocês estão vendo, né? Tá vendo aqui, ó, o vermelho do termômetro está abaixo. E aqui o vermelho do termômetro está lá em cima. Então, eu estou aumentando a temperatura. O que vai acontecer com a pressão? Se eu aumento a temperatura, mas mantenho um volume fixo. Tá vendo? Eu mantive o volume fixo, acrescentando pesos aqui, ó, na tampa. Então, aumentei a pressão, né? É claro que isso tem que acontecer. Vamos supor que eu tenha lá um certo gás, né, dentro do recipiente, e daí eu fixo a tampa desse recipiente, não deixa o volume variar, e daí se eu for esquentando esse gás, a agitação das moléculas vai aumentar, né? Então o choque que essas moléculas vão ter com as paredes do recipiente vão ser mais fortes, mais intensos. Consequentemente, a pressão vai ser maior, né? Então a pressão aumenta na medida em que eu vou aumentando a temperatura e mantendo o volume fixo, tá? Que é o que mostra esse gráfico que a gente está vendo aqui do lado. A pressão, ela é proporcional à temperatura. Do mesmo jeito que naquele exemplo que a gente viu anteriormente, o volume era proporcional à temperatura. Aqui o volume é mantido constante. Então, quem varia com a temperatura é a pressão, tá? Então, se eu tenho um certo estado inicial aí, representado por esse ponto, onde eu tenho uma temperatura T1, uma pressão P1, se eu continuar esquentando, se eu botar esse objeto para esquentar, né, esse recipiente para esquentar, a temperatura aumenta e daí a pressão vai aumentar de forma proporcional, seguindo essa linha reta, né, conforme o Lussac observou experimentalmente. Tá? Então, a relação entre pressão e temperatura também segue a mesma linha daquilo que a gente viu para o volume. Né? O volume sobre temperatura se mantém constante, tá? Na transformação isobárica. A transformação isovolumétrica é a pressão sobre a temperatura que se mantém constante. Tá? Por isso que se eu pego P1 e divido por T1, tem que ser igual a P2 dividido por T2, né? Que é o que está escrito aqui embaixo. É porque se é mantido constante, né? No estado inicial, pressão sobre temperatura tem que dar a mesma constante que no estado final. Então, se elas dão a mesma constante, é porque elas são iguais, né? Essas duas razões. Tá? Então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Da mesma forma que lá em cima, né, V1 sobre T1 era igual a V2 sobre T2. E a última transformação particular, né, é aquela que mantém a temperatura constante. Né? A gente viu a transformação isovolumétrica, mantendo o volume constante. Daí, se eu mexo na pressão ou na temperatura, a outra tem que mudar. Né? A gente viu a isobárica, né, que é mantendo a pressão constante. A gente viu a isovolumétrica, mantendo o volume constante. E, para fechar, tem a transformação isotérmica, que é aquela onde você mantém a temperatura constante. Tá? Então, agora, o meu recipiente ele não vai ser mais colocado em contato com a chama do fogão. O que vai acontecer é que eu vou vir aqui na tampa e vou pressionar esse objeto. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho uma pressão P inicial correspondendo a um volume V inicial. Tá? Se eu vier na tampa desse recipiente e pressionar,
Ou seja, se eu aumentar a pressão, o que tem que acontecer com o volume? O volume vai diminuir, né? Então, conforme eu aumento a pressão, o volume diminui, tá? E aí o que Boyle observou experimentalmente é que o que acontece na relação entre pressão e volume é que eles são inversamente proporcionais. Tá? Então, vamos supor que você dobre a pressão. O que vai acontecer com o volume é que ele vai cair à metade. Tá? Se você triplica a pressão, o que vai acontecer com o volume é que ele vai cair a terça parte, ele vai ser dividido por 3. E assim sucessivamente. Tá? Então, o que ele observou é que o comportamento, né, a relação entre pressão e volume, segue esse gráfico que a gente está vendo aqui, ó, uma hipérbole, né? Ó, você tem uma pressão P1 alta associada a um volume baixo. Você tem uma pressão P2 baixa associada a um volume alto, tá? Conforme você vai aumentando a pressão, o volume vai diminuindo e vice-versa, tá? Então, experimentalmente, você tem esse gráfico aqui, né? Conforme você faz a experiência, você chega nesse gráfico, e aí, teoricamente, né, a relação entre pressão e volume tem que seguir essa lei que a gente está vendo aqui. Né? A pressão vezes o volume se mantém constante. Tá? É só a gente observar esse exemplo que está aqui à esquerda, essa figura. Né? Ó, o volume V está associado à pressão P. Tá? O volume V sobre 2 está associado à pressão 2P. Então, quando você multiplica essa pressão por esse volume, dá PV, né? Ó, pressão P, volume V, multiplica um pelo outro, dá PV, né? A mesma coisa acontece se você pegar esse volume aqui, V sobre 2, e multiplicar por essa pressão, 2P, tá? Então, 2P vezes V sobre 2 também dá VP, ou PV, tá? Então, o produto, pressão vezes volume, é que se mantém constante numa transformação do tipo isotérmica, tá? Isso é o que a gente chama de lei de Boyle. Então, se você for comparar dois estados, né, um estado inicial e um estado final, você vai ter que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Tá? Isso se a temperatura for mantida constante. Tá bom? Então, com isso, a gente vê aí que existem 3 transformações particulares, né? Onde uma das 3 variáveis é mantida constante, mas nada impede da gente fazer uma transformação onde as 3 variáveis mudam, né? Tanto pressão, como volume, como a temperatura. Tá? Essa transformação que a gente chama de transformação geral. Então, se a gente misturar essas 3 leis aqui, ó, essa primeira, né, V sobre T é constante, com essa segunda, P sobre T é constante, com essa terceira, né, P vezes V é constante. Se a gente juntar tudo isso numa fórmula só, numa expressão só, a gente tem a transformação geral aí. Né? PV sobre T se mantém constante. Tá? E aí, se você tem 2 estados, né, um estado inicial, onde você tem P1, V1 e T1, e um estado final, onde você tem P2, V2 e T2. Né? Como essa razão PV sobre T se mantém constante, então você tem essa regrinha que está aqui embaixo. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Tá? Isso numa transformação geral, né? Onde as 3 variáveis mudam. E aí você vê que, se por acaso você tiver numa transformação onde o volume V1 é igual ao volume V2, você pode cortar eles daqui, e aí você retorna para aquela lei que a gente viu lá em cima. Ó, P1 sobre P1 igual a P2 sobre P2. É só cortar P1 e V2 daqui, tá vendo? Então, essa regra geral aqui, no fundo, ela inclui todos os 3 casos anteriores, né? Isso aqui é uma regra que vale em qualquer circunstância. Tá? Em particular, se a minha transformação for isovolumétrica, eu posso cortar volume de um lado e volume do outro, e daí eu retorno para aquela primeira lei que a gente viu lá no início. Tá? Se a minha transformação for isotérmica, ou seja, T1 é igual a T2, eu posso cortar T1 aqui e T2 aqui,
E daí eu volto para isso que a gente acabou de ver aqui em cima, né? Ó, P1, V1 igual a P2, V2. Então, o outro caso, né, que é a pressão constante. Então, se eu tenho P1 igual a P2, eu posso cortar P1 com P2, e daí eu tenho V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. É o que está aqui. É a primeira que a gente viu. Tá? Então, essa regra aqui é uma regra geral que comporta dentro dela todos os três casos particulares que a gente viu anteriormente. Tá bom? A gente pode parar por aqui, né, na aula de hoje, e daí na terça-feira a gente continua falando sobre isso, tá? Até aqui a gente viu a relação entre as variáveis de estado de dois estados distintos, né? O que a gente quer é montar a equação de estado. E aí, para montar a equação de estado, eu vou relacionar as variáveis de um mesmo estado, tá? Certo? Qualquer dúvida, se estiverem aí, pode falar, tá? Fases diversas da atmosfera, planetas seriam tão grandes. A interação gravitacional, né? A pressão atmosférica está relacionada com a gravidade do planeta, né? Por isso que você, conforme vai subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo, né? Então, a pressão atmosférica ela tende a diminuir exponencialmente conforme você sobe, né? Porque a distribuição de massa atmosférica no entorno do planeta, ela não ela não é homogênea, né? Você tem muito mais massa concentrada ali nas proximidades da superfície, e conforme você vai se afastando, aquela massa de ar ela vai diminuindo mais, né? Não é proporcional, a distribuição não é homogênea. É por isso que a pressão atmosférica ela cai exponencialmente, né? Mas a razão da pressão atmosférica é a interação gravitacional, né? Você tem muita massa de ar, né? Para medir Na verdade, a gravidade, né? O valor do G, por exemplo, aquele 10, igual que a gente usa na mecânica, né? 10 metros por segundo ao quadrado, vem daquela lei de Newton, que você já deve ter visto, né? Parece com a lei de Coulomb, que é a m vezes m sobre r ao quadrado, multiplicado pela constante universal da gravitação. Com aquilo ali, você tem o valor da aceleração da gravidade, né? Então, por exemplo, o valor do G, a constante gravitacional, é 6,67 vezes 10 a menos 11. Aí você pega a massa da Terra, que é conhecida, multiplica, divide pelo raio ao quadrado da Terra, isso dá o valor do G, tá? E depois eu posso fazer a conta no papel e dá para você ver como é que é. Mas é assim que se obtém o valor do G, né? Você tem aquela lei de Newton, né? A lei de gravitação. Eu não sei se você já chegou a estudar isso, se isso foi visto, né? Então é daquela lei de Newton que sai o valor do G. E aí o valor do G depende da massa da Terra, né? Ou do planeta. Então por isso que cada planeta tem a sua gravidade. Se você estiver na Lua, você usa a massa da Lua. Se você está na Terra, você usa a massa da Terra. Tem uma questão de então. Só que aí na Lua, você usa a mesma fórmula, só muda os dados, né? O G é o mesmo, porque o G é universal, né? O que muda é a massa do planeta, no caso aí você vai estar na Lua, então você usa a massa da Lua, e o raio da Lua, ao invés do raio da Terra. Depois eu posso passar a fórmula para você ver. Certo?
Quem já assinou a lista de presença aí, se não tiver nenhuma dúvida, por hoje a gente já está liberado já, tá? Na terça-feira a gente vai voltar nesse assunto e daí a gente vai continuar, né? Vai falar sobre a equação de estado e tal. Boa noite, até terça.